Augusto, tudo bem? Tudo bom, André? Muito bem, eu gosto muito quando estamos conversando ao vivo. Né? Fica mais dinâmica e a gente pode interagir um pouco mais também, fica melhor. Exatamente, essa interatividade com a audiência também. Tanto que no último quadro, com o Dr. Gilberto ao vivo, vieram muitas perguntas que a gente acabou não conseguindo responder, né, doutor? Exatamente. E então a gente vai aproveitar esse quadro, esse ao vivo aqui, para responder unicamente as perguntas da audiência. Se você já tiver uma pergunta aí, já manda, que o Dr. Gilberto está aqui, aproveita, né? Qualquer dúvida que tenha, manda aqui, que o Dr. Gilberto vai ter aí o maior prazer de receber, que o senhor gosta dessa troca também com a audiência, né, doutor? Eu acho que é muito importante, porque é a maneira da gente poder esclarecer dúvidas que acontecem no dia a dia e também, muitas vezes, para desmistificar certos aspectos relacionados à cardiologia e aos procedimentos invasivos cardiológicos também. Então, acho que é uma oportunidade única da gente realmente poder educar a população, né? E dar dicas de como se comportar para ter uma melhor saúde cardiovascular. Então, acho que é bem interessante essa interação. Verdade. E já vamos começar, então, para essas dúvidas. Doutor, às vezes pode parecer que são perguntas que não tem muito sentido, mas são dúvidas realmente frequentes para muitas pessoas. Por exemplo, nós recebemos uma pergunta aqui que fala qual é a média considerada normal da frequência cardíaca adulta. Essa é uma pergunta interessante, porque frequentemente as pessoas se queixam de palpitação no consultório e não sabem definir exatamente o que é. Né? De modo geral, a frequência cardíaca normal de um adulto situa-se entre 60 e 100 batimentos por minuto. Tá? Normalmente existe alguma arritmia ou existe uma suspeita de alguma arritmia cardíaca quando a frequência cardíaca ela ultrapassa os 130, 140 batimentos por minuto. Por outro lado, também pode haver uma suspeita de haver um bloqueio do sistema de condução cardíaco quando a frequência cardíaca se situa abaixo de 40 batimentos por minuto. Então, se ela está nessa faixa entre 60 a 100, mais ou menos, é o normal. Né? Acima de 100, eventualmente, em momentos de ansiedade, né, ou de muito estresse emocional, eventualmente a frequência cardíaca pode chegar a 110, 115, isso pode acontecer mesmo em pessoas normais. Se ela excede 130, bom, aí a gente já tem que pensar que talvez exista uma chance de ter desenvolvido algum tipo de arritmia cardíaca que, evidentemente, precisa ser diagnosticado para a gente poder tratar de maneira adequada. Doutor, e se para a gente poder ter esse acompanhamento, se alguém aí tem suspeita que tem uma frequência mais elevada e que não esteja monitorado por aparelhos como o Holter, né? De que forma pode aí fazer um acompanhamento? Aqueles relógios funcionam, não são indicados? Os relógios funcionam, mas têm suas limitações, né? Eu acho que o mais simples, até porque independe de ter um relógio desses que tem, né, que custa um certo valor, é se a pessoa tem a sensação de palpitação, que pode ser aceleramento ou falha do coração, que ela simplesmente tente palpar o seu pulso, né? E perceba alguns aspectos. Primeiro, qual é a frequência cardíaca? Então, conta o número de batimentos em 1 minuto, né? Essa vai dar a frequência cardíaca por minuto. Segundo, a coisa importante é ver se o batimento está regular, ou seja, mesmo acelerado se ele está regular, ou se eventualmente existem falhas, tem um batimento, uma falha, um batimento. Isso já pode ajudar o cardiologista a fazer o diagnóstico, né? Ou pelo menos ter uma ideia do que pode estar acontecendo com esse paciente. Então, são medidas simples e que frequentemente não dependem nem de ter um monitor ou um relógio desses mais modernos disponível. Não muito simples, depende só depende da pessoa, simplesmente né? ficar paradinha e dar uma avaliada, né, pessoalmente no que está acontecendo para poder dizer, não, eu tive uma crise que o coração acelerou a 140. Bom, isso é uma informação extremamente importante para o cardiologista. Ou, não, minha palpitação é que tenho falhas no batimento eventualmente. Já o diagnóstico já leva para outro lado. Então, é importante, quando a pessoa vai no consultório consultar, que às vezes não está sentindo nada, né? O exame clínico é normal, o eletrocardiograma às vezes também, mas se ela tem mais ou menos a descrição do que aconteceu, facilita o diagnóstico. Ótimo. E agora eu lembro daqueles os oxímetros, né? Muita gente adquiriu durante a pandemia. Ele pode ser também monitorado por ali? O oxímetro ele dá a frequência cardíaca, né? Ele mede a saturação, mas também a frequência cardíaca. Então pode dar uma estimativa, né, aproximada de qual é a frequência cardíaca durante o mal-estar que o paciente esteja sentindo, né? Certo. Outra pergunta que veio da nossa audiência também é: bebidas alcoólicas com energético faz mal ao coração? Eles tendem a estimular, né, o sistema adrenérgico, que é o sistema que controla
tanto a frequência cardíaca, ou seja, aumenta a frequência cardíaca, quanto a força de contração do coração e, eventualmente, em pessoas que são suscetíveis, pode favorecer o surgimento de algumas arritmias. Tá? Então, o consumo excessivo, tanto de cafeína quanto de energéticos ou estimulantes, tem os seus riscos, especialmente se a pessoa tem uma história de doença cardíaca prévia. Então, como tudo, né, a gente recomenda moderação, né? Porque a chave é ter moderação para evitar eventuais problemas maiores que podem eventualmente surgir. Certo. Outra pergunta é a importância de fazer um eletrocardiograma. O eletrocardiograma faz parte da avaliação normal de uma consulta cardiológica, né, em que se examina o paciente, se mede a pressão arterial, se faz a ausculta cardíaca e pulmonar, se faz o exame clínico completo. Né? Então, o eletrocardiograma ele é importante, né, numa consulta cardiológica de rotina para a gente saber qual é o ritmo do paciente, se pelo eletrocardiograma existe alguma alteração que possa sugerir que a gente deva evoluir na investigação pedindo outros exames. E ele é fundamental também quando existe essa queixa ou de palpitação, ou de aceleração do batimento cardíaco, ou eventualmente pessoas que podem ter desmaios de causa inexplicada. Às vezes o eletrocardiograma pode nos dar alguma indicação, alguma dica do que está acontecendo e se esse desmaio é devido a algum problema cardiológico. Doutor, se teve um problema, né, uma dor no peito, alguma coisa, e um tempo depois eu vou fazer o eletrocardiograma, vai aparecer alguma coisa ou depois não tem muito sentido fazer? Infelizmente, o eletrocardiograma pode não demonstrar a presença de algum problema, né, se a pessoa não está tendo sintoma naquele momento que o eletrocardiograma é realizado. Tá? Então, assim, a recomendação que a gente faz é se teve um quadro agudo, uma dor no peito forte que surgiu em repouso sem nenhuma relação com a atividade física ou uma falta de ar súbita, que essa pessoa procure um serviço de emergência, porque aí existe a possibilidade não só de fazer um exame clínico na vigência ainda desses sintomas, mas o mais importante que isso, fazer um eletrocardiograma que muitas vezes na vigência de uma dor no peito ou de um quadro suspeito cardiológico pode nos indicar o diagnóstico. Quando o quadro aconteceu no passado recente, vamos dizer assim, e a pessoa faz um eletrocardiograma alguns dias ou semanas depois, esse não mostra nada, mas se a suspeita clínica é muito grande, a gente evolui para outros exames, como um teste ergométrico, eventualmente uma ecografia do coração e outros exames um pouco mais sofisticados para a gente ver a irrigação do músculo cardíaco, que seriam a ressonância magnética do coração e a cintilografia do miocárdio também. Então, são todos os exames que a gente pode acrescentam mais informação do que o eletrocardiograma e, ao contrário do eletrocardiograma, se realmente existe uma obstrução de coronária, por exemplo, que causou essa dor no peito, muito embora o eletrocardiograma seja normal, a gente vai fatalmente ter alterações ou no teste ergométrico, ou na cintilografia, ou mesmo na ressonância. Outra questão é referente a se o senhor atende plano de saúde ou somente particular. Essa é uma pergunta frequente. O único plano de saúde que eu atendo é a Unimed, né? Porque a gente aqui no Sul somos cooperados, a Unimed é o maior convênio, né, aqui do Sul, então eu atendo basicamente pacientes particulares e de Unimed também. Doutor, e até já aproveitando essa pergunta, onde que é o seu consultório, até para quem tiver interesse? O meu consultório fica ali no Mãe de Deus Center, na Avenida Soledade, que é uma travessinha da Carlos Gomes, onde tem aquele hotel e tem alguns prédios de escritório também. É um centro que existem vários consultórios, existe uma clínica de exames de imagem, de exames de laboratório, então é praticamente um hub de saúde, né, em que eu atendo lá e fica fácil de se precisar solicitar algum exame rapidamente, pode ser feito ali mesmo no local. E o senhor atende também no Mãe de Deus? E no Hospital Mãe de Deus eu faço procedimentos cardiológicos invasivos. Né? As consultas clínicas são todas realizadas ali no Mãe de Deus Center. Certo. Temos mais perguntas aqui. Posso dizer onde fica localizado especificamente? Claro. Então fica no 11º andar da Torre Alfa, conjunto 1105. Então, esse é o local onde vocês podem me localizar. Os telefones de contato, se tu me permites, são 32289988 ou 32860066. Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento ou mesmo para marcar consulta, é só entrar em contato. Isso, bem importante, porque o pessoal já está perguntando sobre o plano de saúde, então agora já tem informação completa. Doutor, aqui outra pergunta em relação ao cateterismo. Se ele é perigoso e quais são os riscos de fazer?
André, essa é uma pergunta que frequentemente a gente recebe, essa dúvida, né? Então, é importante a gente esclarecer que o cateterismo cardíaco hoje é um exame de rotina, ele é um exame diagnóstico que serve basicamente para a gente verificar se existe alguma obstrução em alguma das artérias coronárias, que são aquelas artérias que irrigam o músculo cardíaco, e também a localização e a gravidade dessas obstruções. É um exame absolutamente seguro, com baixíssimo risco de complicações, normalmente abaixo de 1%. É um exame que é feito, na maioria dos casos, em pacientes que estão eletivos, né, vamos dizer assim, que é feito de ambulatório, ou seja, o paciente vai no hospital, faz o procedimento, como eu faço a maioria esmagadora dos procedimentos pelo punho. Esse paciente fica depois 3 a 4 horas na sala de recuperação, sentado com uma pulseirinha comprimindo o local da punção e é liberado para casa no mesmo dia, poucas horas depois do exame. É um exame, como eu falei, seguro, o desconforto associado a esse exame é mínimo e, o mais importante que tudo, ele traz informações valiosíssimas para guiar o seu cardiologista sobre qual o melhor tratamento para o seu problema. Ele confirma o diagnóstico e indica qual a melhor estratégia para abordar aquele paciente com aquele tipo de obstrução específica na coronária. Imagina, às vezes por medo a pessoa vai adiando e deixa de evitar um problema muito sério para a sua saúde com consequências gravíssimas, né? Exatamente. Então, assim, um exame simples que faz pelo punho, doutor, aqui. Não são todos, né? Essa é uma técnica, né, doutor? Eu sou um dos pioneiros no nosso país nessa técnica, né? Que surgiu justamente para ter mais conforto ao paciente e para possibilitar uma liberação mais rápida do hospital. Além disso, é muito importante que a taxa de complicações relacionadas à artéria que é puncionada pelo punho é muito menor do que pela virilha, que é a abordagem tradicional, vamos dizer assim, ou mais antiga para se fazer cateterismo. Então, se o cateterismo sensu lato já é seguro, quando feito pela artéria radial é muito mais seguro e com complicações vasculares praticamente negligenciáveis. Perfeito. E uma pergunta aqui para encerrar, doutor, nosso tempo também, que o doutor ainda vai atender no consultório agora, daqui a pouquinho, é que se depois do cateterismo se pode ter uma vida normal e eu acho que já está respondido praticamente, doutor. É importante a gente diferenciar o que é um cateterismo diagnóstico do que é um cateterismo chamado terapêutico, ou seja, que a gente vai fazer um tratamento. Então, são duas situações distintas, tá? No cateterismo diagnóstico, como eu falei, se o paciente está estável, é uma investigação que começou no consultório e por alguma razão foi indicado cateterismo, é um exame de ambulatório, o paciente fica, como eu falei, poucas horas no hospital, é liberado e no dia seguinte pode voltar a trabalhar, pode dirigir carro, etc. Se é um cateterismo terapêutico, e o que significa terapêutico? É que a gente faz um tratamento, ou seja, faz uma angioplastia com implante dos estentes coronários, aí vai depender basicamente do quadro clínico de base desse paciente. Se é um paciente com um quadro que a gente chama de angina estável, ou seja, aquela dor no peito que surge só aos esforços físicos, né? Quando a pessoa fica em repouso, essa dor vai cedendo, né? Que não existe nenhum indicativo de instabilidade ou que isso aí possa evoluir no curto prazo para um infarto do miocárdio. Normalmente, essa angioplastia é feita quase de ambulatório. Tem muitos pacientes hoje em dia que eu faço o procedimento de manhã, desobstruo as coronárias de manhã, e o paciente, final da tarde, à noite, vai para casa. Se, por outro lado, o paciente ele foi internado com um chamado quadro coronariano agudo, ou um quadro de angina instável, como a gente chama, dor no peito mais prolongada, que surge em repouso, ou um quadro mesmo de infarto agudo do miocárdio, bom, aí o tempo de internação vai depender basicamente do quadro clínico que o levou ao hospital. Então, se o paciente é atendido num quadro de angina instável, que não houve um infarto, normalmente o tempo de internação pós-cateterismo é de 1 a 2 dias no máximo, tá? Ou pós-angioplastia com implante de stents. Se é no infarto agudo do miocárdio, o paciente precisa ser monitorizado no hospital um pouco mais de tempo, né? Então, normalmente, após a realização do cateterismo de urgência que a gente faz para justamente cortar o processo de infarto, desobstruir rapidamente a coronária e normalizar o fluxo de sangue para o músculo cardíaco, evitando assim a perda desse músculo, normalmente o tempo de internação gira em torno de 3 a 4 dias após a realização da angioplastia. Isso mais para fazer uma monitorização desse paciente, acertar a medicação, enfim. Mas, geralmente, é um tempo de internação também bem mais curto do que há muitos anos atrás. Nossa. Doutor, vou ter que fazer mais uma perguntinha aqui que a agência tá enviando. Agradecer a todos que estão aqui nos acompanhando, dando boa tarde, enfim, que depois a gente até lê alguns comentários aqui. Mas eu gostaria de fazer a pergunta da Maribel, que pergunta quais os sintomas do infarto silencioso.
O infarto silencioso, pelo próprio nome, é um infarto que não causa dor. Ele pode se manifestar de maneira, como a gente chama, atípica, né? Porque o quadro clínico clássico do infarto do miocárdio é uma dor no peito, geralmente, ou localizada nesse osso do peito chamado disterno, que é uma dor em aperto, tipo constrição, como se estivesse sendo esmagado, né, o peito, que pode se irradiar para o braço direito, para o braço esquerdo, mais frequentemente, para a mandíbula, e que normalmente é associado a um grande mal-estar. A pessoa às vezes tem suor frio, pode ter náusea, né? Então esse é o quadro clássico que, se a pessoa tiver um quadro desse ou algum familiar, a conduta a ser tomada é chamar um serviço de emergência ou, se morar perto do hospital, levar imediatamente à emergência desse hospital. Em alguns pacientes, né, especialmente nos pacientes diabéticos, às vezes o quadro de infarto do miocárdio não se acompanha dessa dor no peito característica. Então, às vezes, a pessoa sente apenas um mal-estar ou uma tontura mais forte, ou um suor frio de causa inexplicável, ou mesmo uma náusea persistente. Então, é importante a gente estar atento que nem sempre o quadro é típico. Né? E a gente deve levar em consideração esses sintomas não usuais de infarto, especialmente naquelas pessoas que têm múltiplos fatores de risco por um infarto, que são os pacientes que têm diabetes, que têm pressão alta, colesterol muito elevado, que fumam, que têm uma grande obesidade, né, adiposidade central, como nós chamamos hoje em dia, ou que têm uma história na família de um parente de primeiro grau que teve um infarto ou morte súbita em idade relativamente jovem, 40 anos para os homens e 50 anos para as mulheres. Então, nesses casos, né, por exemplo, se eu tenho um histórico que o meu pai ou minha mãe infartou com 45 anos de idade, o meu colesterol está alto, eu não me exercito, estou meio gordinho, né, com uma barriguinha, e eu começo a sentir um sintoma meio estranho, né, como essa náusea, um mal-estar pouco definido, eu tenho que estar alerta que pode ser que eu esteja tendo um infarto, muito embora não esteja tendo a dor, que é o marcador clássico do infarto. Então, doutor, e só indo ao hospital para ter... Só indo ao hospital, porque aí nessa situação o que faz o diagnóstico do infarto é a realização de um eletrocardiograma durante essa dor. Porque o infarto causa alterações muito características no eletrocardiograma que nos dão um diagnóstico e nos dizem, não, esse paciente tem que ir imediatamente para a sala de cateterismo porque ele está tendo um infarto e precisa desobstruir a coronária que está causando esse quadro agudo, certo? Ou, se não é um infarto né, que a coronária obstruiu totalmente, isso a gente consegue ver pelo eletrocardiograma, esse paciente precisa ficar internado, fazer uma estabilização inicial com alguns medicamentos, como a gente chama, e fazer o cateterismo dentro de 12 a 24 horas. Nossa, doutor, e muito importante, sempre volto a informar, esse quadro é importantíssimo, as informações que o doutor Gilberto traz, porque realmente os índices são altíssimos, né, de mortes decorrentes aí. É a principal causa de morte no nosso país, né, as doenças cardiovasculares. A principal causa de morte. Então, e o infarto é o número, o infarto e o acidente vascular cerebral são os principais causadores da mortalidade, especialmente em população adulto, jovem, né, meia-idade, então a gente tem que estar sempre atento. E podemos evitá-los em muitos casos, né, Com doutor? certeza, a gente consegue evitar fazendo mudanças do estilo de vida, que nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui. Exato. E também, outra coisa que é muito importante é, na vigência do problema, procurar o atendimento médico precoce. Doutor Gilberto, a Maribel diz muito obrigada pelo esclarecimento, doutor Gilberto. As ordens. E eu também digo muito obrigada. Obrigado, espero, André. então, o senhor na próxima semana. Com certeza, estaremos aqui. Certo, obrigada. Tá bom. Mais um quadro, então, Cardiologia. Pode mandar suas perguntas, que mesmo a gente não respondendo aqui no ar, a gente faz em outra oportunidade para o doutor Gilberto. Obrigada, doutor. Muito obrigado, André.